O que está faltando para você atingir os resultados que você deseja na sua vida é motivação e força de vontade. Será? Bom, existem duas correntes com respeito a esse assunto, né? Alguns falam que sem força de vontade e sem motivação você não chega a lugar nenhum. Outros dizem que motivação e força de vontade não servem para nada. E agora? Quem tá certo? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar primeiro o que é motivação e depois o que é a força de vontade e como que você pode usar as duas a seu favor. Meu nome é Igor Arkovitz e eu sou um treinador da mente. Bom, por que eu posso falar sobre esse assunto? Por que eu tenho autoridade para falar sobre isso? Eu fui atleta profissional durante muitos anos e durante muito tempo na minha carreira eu dependi da motivação e da força de vontade. Dependi talvez não seja a palavra, mas eu precisei delas para performar muito melhor. E eu vou te explicar na prática, né? Eu aprendi isso na prática e depois, obviamente, estudando muito sobre isso, eu aprendi um pouco mais como isso funciona na gente, beleza? Então, o que é motivação e o que é força de vontade? Bom, motivação é o desejo, né, de você ter determinado comportamento. Então, por exemplo, comer alface com frango no jantar. Então, a motivação é isso, é você ter esse desejo para tal comportamento. Ou uma determinada classe de comportamentos também. Por exemplo, comer salada todos os dias no jantar. Beleza? A motivação, ela tá baseada na nossa emoção, tá? A motivação, ela é como se fosse aquele amigo nosso festeiro. Você confia nele para animar a festa. Sabe aquela pessoa que você tem aí, que seu amigo que é... a melhor pessoa para animar a festa é essa pessoa. Você chama ela sempre que você precisa animar ela. Para sair, ela é ótima. Só que você não confia nessa pessoa para, por exemplo, te buscar no aeroporto em pleno carnaval. Porque ela é tão festeira que você desconfia. Pode ser que ela esteja num bloquinho, pode ser que ela esteja em uma festa, e aí ela não vai me buscar. Então você não confia tanto nela. A motivação, ela está sempre presente na nossa vida, sempre. Ou ela está empurrando a gente para determinada ação, ou ela está afastando a gente de determinada ação. Por exemplo, você pode estar super motivada a trabalhar num dia, e no outro dia você pode estar super motivado a descansar, por exemplo. E aqui está o grande problema da gente depender da motivação. Como a motivação está baseada na maneira como a gente se sente, e a maior parte do tempo nós estamos inconscientes com relação a ela, a tendência é a gente fracassar nessa dependência. Então quando a gente depende da motivação, a tendência é que a gente fracasse. Se motivar para determinada mudança é muito frustrante, né? Por quê? Porque a onda de motivação ela é ótima para começar a fazer alguma coisa. Principalmente naquelas coisas que são mais difíceis, né? Para acelerar também alguns comportamentos, para acelerar alguns momentos, para acelerar algum processo. Ela é ótima. Ela é ótima, mas ela serve para aquele momento, para aquela vez. A motivação ela faz então a gente começar a agir pela emoção, para depois a gente achar a lógica de termos feito determinada coisa. A instabilidade da motivação é tão grande que é capaz de você mudar de um minuto para o outro, às vezes de segundos para o outro você muda. Por quê? Porque ela se baseia na maneira como você se sente e tudo pode mexer com o seu estado emocional. Seu gato doente, seu marido que não para de reclamar, seu filho que está com febre, o chefe que gritou com você, o namorado que terminou, porque choveu, porque fez sol, enfim. Qualquer coisa mexe com o nosso emocional. Então, muita gente acha que se tivesse o fator emocional certo, conseguiriam mudar. Só que não funciona muito bem assim. Muita gente tem sonhos incríveis, alguns inclusive já colocaram esses sonhos no papel, só que acabam não levando esse sonho adiante justamente por conta dessa instabilidade da motivação. Quando você se sente super motivada, né, você pensa naquele futuro que você idealizou, nossa, vai ser maravilhoso, mas quando a motivação vai embora, você deixa de lado esse sonho. Então, por isso que você vive muitas vezes nessa instabilidade de a minha vida vai ser maravilhosa, de repente não vai ser. O meu futuro vai ser incrível, de repente não vai ser. Você está sempre vivendo numa instabilidade incrível. Por quê? Porque você está o tempo inteiro motivando, desmotivando, motivando, desmotivando. E você coloca a sua perspectiva de vida futura baseada nisso. E a força de vontade? Como é que ela atua? O que é força de vontade? Força de vontade é você dizer que vai fazer alguma coisa e você depois, de fato, fazer aquilo que você disse. A força de vontade, então, ela vem apesar do seu estado emocional. O problema da força de vontade é que ela é parecida com uma bateria.
tá? Imagina a bateria do seu celular. Quanto mais você usa o celular durante o dia, mais essa bateria vai acabando. Força de vontade é exatamente assim. Quanto mais força de vontade você vai usando durante o seu dia, mais essa energia vai se esgotando. Ela é finita. Agora, tem um ponto positivo, esse é o ponto negativo, ela acaba, mas tem um ponto positivo. Você pode aumentar um pouco essa força de vontade ao longo do seu dia, tá? A força de vontade, ela é uma coisa que vai diminuindo conforme a gente vai usando ela ao longo do dia. Por isso que nós temos a tendência de ter mais força de vontade no início do dia, porque a gente está descansado, né? Você pelo menos deveria estar descansado assim que você acorda. Então a tendência é que esse nível de bateria esteja mais alto. Então aqui já vai até uma dica. Deixa as boas decisões que você precisa, né, as decisões mais importantes, para o momento onde você tem mais força de vontade. E aí você pensa o seguinte: o que é mais importante de eu fazer agora? Faz essas duas perguntas para você. O que é importante agora? O que você precisa dizer não? Então você começa já no início do seu dia dizendo não porque você não precisa e dizendo sim porque você precisa. Isso já é um fator super importante para você agir utilizando essa força de vontade. Além do fato, né, de ser uma fonte de energia limitada que vai se esgotando com qualquer decisão que a gente vai tendo ao longo do dia, entenda isso que eu te falei. Qualquer decisão que você vai tendo ao longo do dia vai esgotando essa força de vontade. Então, por exemplo, a roupa que você precisa escolher para trabalhar, o que você vai comer no café da manhã, mesmo as decisões rotineiras do dia a dia vão esgotando essa força de vontade. Algumas outras coisas também influenciam a nossa força de vontade, como por exemplo o nível de glicose, né, se você dormiu bem ou se você dormiu mal, a alimentação que você segue, os exercícios que você faz. Então, se a força de vontade é algo que vai sendo esgotado ao longo do dia, você precisa aprender a fazer as coisas que são mais importantes quando essa força de vontade está lá em cima e aprender a aumentar a força de vontade ao longo do dia. Então, como eu disse, fazer logo de manhã o que é mais importante quando a força de vontade está lá em cima, né? O que é mais importante? Pega isso e introduz na sua execução diária na parte da manhã. Por quê? Porque a sua força de vontade está lá em cima. Outra coisa importante é você eliminar as distrações. Se qualquer decisão tira a nossa força de vontade, você precisa eliminar tudo aquilo que fragiliza você durante o dia. Notificações de celular, abas abertas no computador, sabe aquelas pessoas que têm milhões de abas abertas? Enfim, elimina as coisas que deixam você mais frágil, de maneira geral, né? E principalmente naquele momento onde a sua força de vontade está mais alta. Se você está com a força de vontade lá em cima e você deixa as distrações comerem a sua força de vontade, na hora que você precisa fazer aquilo que é importante, você já não consegue mais. Por isso que a gente acaba procrastinando. Por isso que você deixa para depois as coisas. Porque quando você de fato precisa fazer, você já não consegue mais, a força de vontade já se foi embora. Por isso que é tão importante você se conhecer e saber, inclusive, quais são os horários onde você tem mais força de vontade. Por quê? Tem gente que, em geral, a maioria das pessoas é de manhã, tá? Mas tem gente que fala pra mim o seguinte: Igor, pra mim, depois do almoço ali, passa uma horinha depois do almoço, eu já dou aquele levante e eu vou com tudo. Beleza, então talvez você tenha uma reposição de força de vontade nesse horário e você fique pronto para performar melhor. Você tem que entender como é que funciona para você, né? Outras duas coisas que melhoram a força de vontade são a alimentação e o exercício físico. E essa parte é meio básica para tudo, né? Se alimentar bem e comer bem, se alimentar bem e comer bem é a mesma coisa. Se alimentar bem e treinar bem, fazer exercício físico, é fundamental para tudo na vida. Reduz a ansiedade, estresse, enfim. Então isso ajuda muito, repõe a sua força de vontade, ajuda muito, você precisa introduzir isso na sua vida de alguma maneira. Tudo isso vai até ajudar a melhorar a sua força de vontade, mas assim como a motivação, não dependa somente dela, beleza? Por quê? Porque as nossas vontades são traiçoeiras. Me diz uma coisa, você tem mais vontade de sentar no sofá para comer aquilo que você gosta, um hambúrguer, uma pizza, sei lá o quê, e assistir Netflix? Ou você tem mais vontade de comer um frango com batata doce e ir para academia? Em geral, as pessoas têm mais vontade de, obviamente, sentar para assistir Netflix, comer uma besteira e tudo mais. Então, a vontade, ela é algo que oscila, né? O nosso organismo ele não foi projetado para ser bem sucedido, e sim para economizar energia. É uma questão natural nossa. A gente tem a nossa natureza, ela quer fazer isso. Ficar brigando contra a natureza é muito cansativo. Inclusive, olha que coisa legal. Fizeram uma pesquisa com pessoas que tinham a força de vontade muito alta.
aquelas pessoas que têm muita força de vontade. E eles perceberam o seguinte, essas pessoas elas não têm a força de vontade muito maior do que pessoas comuns, entre aspas, né? Porque o que é comum, o que é pessoa que tem força de vontade? Mas enfim, o que percebeu foi isso, que essas pessoas que eram tidas como as pessoas que têm muita força de vontade, elas não tinham mais força de vontade do que as outras pessoas. E sim, o diferencial delas é que elas tinham um ambiente projetado a impedir que elas usassem muito a força de vontade. Então, elas acabavam sendo direcionadas a fazer aquilo que elas precisavam fazer. Quando você projeta o seu ambiente também para te ajudar, isso tira um obstáculo muito grande da sua vida. E aí você faz o que precisa ser feito, porque adulto faz o que precisa ser feito. É simples. A clareza do caminho que você precisa trilhar é muito importante também para te ajudar nesse lugar. Existe uma frase muito clássica que é: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E é verdade. Se você não sabe exatamente a sua direção, fica muito mais difícil, porque você gasta muito mais energia e muito mais força de vontade, né? Então, desenhar o ambiente que você quer e saber qual é o caminho que você quer trilhar ajudam pra caramba também nessa questão da força de vontade, de você ter mais força de vontade. Quando eu era atleta, tava lá treinando pra caramba, tinha vezes que eu chegava no treino sem motivação nenhuma, sem a menor vontade de treinar, motivação lá embaixo. O que restava? Força de vontade. Só que eu já tinha treinado de manhã, esse era o segundo treino do dia, na parte da tarde, o que eu fazia? Adulto faz o que precisa ser feito. Eu ia lá, fazia o que eu precisava fazer, mas todo o ambiente me ajudava, tinha lá, as bolas já estavam prontas, a rede já estava pronta, a quadra já estava pronta para eu treinar, tinha gente me ajudando no treino e o principal, eu tinha clareza no caminho, eu sabia o porquê com clareza de eu estar fazendo aquilo que eu estava fazendo, o porquê com clareza de eu estar treinando todos aqueles dias, naquela intensidade. Então isso me ajudava a ter força de vontade na hora que eu precisava ter força de vontade, óbvio. E é por isso que eu explico no meu programa de hábitos que você precisa aprender a criar hábitos. Por quê? Porque quando você faz isso, você se livra da dependência da motivação e da força de vontade. Então, na verdade, quando eu ia lá treinar, já era um hábito para mim. Eu não precisava gastar tanta minha força de vontade assim. Já era um hábito. E hábitos são liberdade. A hora que você entender isso e começar a introduzir os hábitos certos na sua vida, esquece. Sua vida vai mudar. Vai mudar para muito melhor. O ponto-chave aqui, então, é você não depender de uma coisa que acaba, que, por exemplo, é a força de vontade, e nem de algo que muda de uma hora para outra, que oscila dependendo da sua emoção, que é a motivação. Você precisa de estratégia. O problema é que a maioria das pessoas, quando pensa em mudar algo, pensa somente no resultado que gostaria de atingir. Então a pessoa pensa, por exemplo, o seguinte: eu quero emagrecer 5 quilos, né? Mas o que você faz para você atingir esse resultado? Você pensa no processo, né, na estratégia que você vai usar para atingir esse resultado. Então, o processo para emagrecer 5 quilos pode ser, por exemplo, correr todos os dias, achar uma nutricionista, enfim. Aqui você começa a determinar um sistema, um processo para alcançar esse resultado, certo? Isso é legal, funciona, mas tem uma tendência a ser abandonado ao longo do prazo. Esse é o grande problema. E é por isso que muitas pessoas que têm um objetivo, como por exemplo emagrecer 5 quilos, elas até conseguem esse objetivo, elas escolhem o processo, ou seja, o sistema certo para alcançar esse resultado, mas elas largam e voltam ao peso de antes. É muito comum isso acontecer. Então, o principal fator responsável por uma mudança duradoura na sua vida é a sua identidade. Você tem que pensar em qualquer nível de mudança pensando no nível da sua identidade. Quando você foca em achar a sua identidade, você consegue atingir o resultado que você deseja. Por quê? Porque fica mais fácil fazer algo que esteja alinhado com quem você é. Por exemplo, se você cria uma identidade de uma pessoa saudável, naturalmente, uma pessoa saudável come bem, faz exercícios, ou seja, se utiliza desse processo, o que leva ela a um determinado resultado, que é emagrecer. O seu foco muda do resultado que você quer atingir para quem você quer ser. Pode parecer uma mudança muito pequena, mas faz toda a diferença na sua vida, principalmente para você continuar levando esse hábito para o resto da sua vida. E eu explico tudo isso no meu programa de hábitos,
E tem como você desenhar isso de uma maneira muito mais fácil do que parece e atingir os resultados que você deseja na sua vida. Resultados não são coisas que você consegue agora, nesse minuto. Um comportamento você consegue mudar agora, mas um resultado não. Por exemplo, você não consegue emagrecer 5 quilos aí agora, nesse momento. Você não consegue. Eu posso falar para você, emagreça 5 quilos agora. Você não consegue. Mas você pode começar a ir para academia agora. Você consegue começar a mudar esse comportamento agora. E aqui vem uma coisa muito legal. Para ter resultados, você precisa ter certos comportamentos por um certo período de tempo, certo? Para conseguir sustentar alguns comportamentos por um certo período de tempo, que você não perca esses comportamentos e, consequentemente, os resultados que você atingiu, esses comportamentos precisam fazer parte da sua identidade, de quem você é. Quando você cria uma identidade de uma pessoa saudável, fica muito mais fácil você agir no dia a dia como essa pessoa e você acaba tendo muitos comportamentos correspondentes a essa identidade. É óbvio. Diferente de quando o seu foco é apenas no resultado, que é emagrecer 5 quilos. Você faz apenas uma dieta maluca, acredita que está no caminho certo, consegue emagrecer, mas no final das contas a chance de você voltar à sua antiga identidade, que não é de uma pessoa saudável, faz com que você inevitavelmente acabe voltando aos resultados de antes. Por isso que ter o objetivo em mente é muito importante. Saber para onde você está indo te faz caminhar na direção certa, aumenta a sua motivação e alimenta a sua força de vontade. Por isso que é tão importante você criar a sua identidade baseada em princípios. Mas isso é um outro vídeo que eu vou gravar, que é um vídeo mais profundo de como você começa a resgatar de fato essa identidade, a sua essência que está aí dentro. Se você, inclusive, quiser esse vídeo, bota aqui nos comentários dizendo eu quero entender sobre a minha identidade. E aí eu vou gravar esse vídeo aí para explicar um pouco mais de uma forma mais profunda como que a gente acha a nossa real identidade, como é que a gente acha a nossa essência. Na verdade, desperta essa consciência, né? É o despertar da consciência, que a gente sair dessa inconsciência que a gente está hoje. Bom, então faça duas perguntas para você. Para onde eu estou indo e por que eu quero ir para lá? Saber onde você está indo, ter o objetivo em mente vai te ajudar pra caramba. Motivação e força de vontade funcionam se você sabe aonde você quer chegar. Beleza? Elas aceleram o processo. Então não dependa delas, mas trabalhe para também usar elas como ferramentas. Porque sabe, por exemplo, aqueles carros que tem nitro? Se você não conhece muito de carro, eu vou te dar uma referência. O filme Velozes e Furiosos é um filme de corridas de carros, né, basicamente, onde existe um compositivo, um componente, na verdade, dentro do carro, que é o nitro, que quando você aciona ele, o carro sai muito mais rápido. Gostaram da questão sonora, né? Então o carro ele acelera muito mais quando você ativa o nitro. O piloto e o carro são os mais importantes, mas o nitro ele é aquele algo mais, sabe? Ele é aquele, nossa, aquele que estava faltando para o sprint final. No mundo que a gente vive hoje, ter um algo a mais vai fazer você sair da mediocridade. Só que as pessoas, o que elas fazem para atingir uma coisa mais fácil? Elas usam medicamentos que vão te ajudar a performar melhor teoricamente naquele momento. Então, hoje existem remédios que fazem isso, só que qual é o resultado disso no longo prazo, né? Então a gente precisa jogar com todas as nossas armas, mas existe uma maneira natural da gente fazer isso. Inclusive, eu tenho outro treinamento de auto-hipnose, onde eu te ensino a usar a auto-hipnose para você potencializar essa parte da sua mente e poder performar muito mais com a motivação e com a força de vontade. Bom, um atleta, por exemplo, que é bom, ele usa todas as ferramentas quando ele está em jogo. Ele não pega só uma coisa que ele tem de bom e usa, pelo contrário. Então, voltando a usar a referência dos carros, o que vai fazer você ganhar a corrida no final das contas é o carro que você tem, né? Ou seja, o seu corpo, como você cuida do seu corpo como um todo, mente e corpo, né? Porque mente e corpo é uma coisa só, e o piloto que está ali, ou seja, a sua identidade, porque a sua identidade é o que vai guiar essa mente e corpo, é a sua identidade que vai guiar. Por que tão importante quanto você ter esse nitro para usar no carro, ou seja, essa motivação e essa força de vontade, tão importante quanto você ter é você saber a hora certa de apertar o botão para utilizar elas. Esse é o problema da maioria das pessoas. Elas usam a motivação e a força de vontade de maneira errada e elas acreditam que não serve para nada. Mas não é assim. É óbvio
que elas servem se você usar na hora certa, da maneira certa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir um favor. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele entrega para mais gente ainda. Com isso, esse vídeo pode ajudar outras pessoas que também estão com dúvida, não estão conseguindo usar a força de vontade, estão sofrendo, não sabem como usar a motivação, a perceberem algumas saídas possíveis para melhorar essa performance. E se você quer saber como a nossa mente funciona, como criar e eliminar hábitos, como se livrar de sintomas como procrastinação, ansiedade, medos, se você quer saber mais sobre mentalidade, autoconhecimento, se inscreva no meu canal, ativa as notificações para você ficar a par de todos os conteúdos relevantes que eu gerar aqui, beleza? Foi ótimo estar até aqui com você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!